uma herança conquistada pela fé. Texto do dia: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus capítulo 10, verso 23. A síntese vai dizer o seguinte: Deus sabe como recompensar a fidelidade de seus servos. Glória a Deus. Temos 3 objetivos. Isaac, meu querido, seja bem-vindo. 3 objetivos: demonstrar como aconteceu a divisão das terras do sul de Canaã, explicar como aconteceu a divisão das terras ao norte de Canaã e dissertar como aconteceu a divisão das terras ainda não conquistadas. O texto bíblico vai dizer o seguinte: está em Josué capítulo 14, verso do 6 ao 10. Larissa, seja bem-vinda. Então os filhos, Josué capítulo 14, verso do 6 ao 10. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. A introdução vai dizer o seguinte: depois da conquista das cidades-reinos, Deus alertou a Josué para que ele fizesse a divisão da terra prometida, tanto a parte já conquistada, capítulo 14, verso 5, como os territórios não conquistados, capítulo 13, verso do 2 ao 6, pois sua missão estava chegando ao fim. Ao descrever a distribuição da terra, delineando todo o perímetro... Jesus, espera aí, saí aqui de novo. Tem que ter cuidado para... Só um minuto, segura aí. Voltei aqui. Delineando todo o perímetro, Deus demonstrou o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas e como consequência evitou que Israel cobiçasse terras alheias ou fizesse alianças indevidas, bem como que uma tribo transferisse sua herança para outra. Números 36, versos do 7 ao 9. Também desafiou os hebreus a manterem a postura vigilante de guerra, sem tirarem a armadura, até que toda a terra fosse possuída, o que aconteceu no auge da monarquia de Israel. Nós igualmente não podemos deixar a vigilância e desprezar a armadura de Deus. Efésios 6, do 11 ao 13. Até que recebemos a completa herança na glória. Então, vamos fazer uma oração agradecendo por essa leitura e já dando também início a esta lição. Senhor, meu Deus, meu Pai, soberano é o teu nome para sempre. Tu és o único digno, Senhor, de ser adorado, o único que merece, meu Senhor, toda a honra, a glória, a louvor e a adoração. Muito obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, de estar em tua presença, unidos e reunidos em espírito, para aprendermos mais um pouco da tua palavra. Abre nossas mentes para que venhamos absorver e colocar em prática no nome de Jesus. Eu te peço, já te agradeço, pois sei que tu és fiel. Amém e amém. Glória a Deus. Primeiro tópico, a divisão do sul de Canaã, versos 13 e 15 ao 15. A partilha da terra, ou melhor, isso mesmo. Primeiro subtópico, a partilha da terra conquistada. Josué recebeu a missão de conquistar Canaã e partilhá-la entre as tribos. Josué capítulo 1, versos 5 ao 6. Os anos foram passando e ele foi envelhecendo.
Então o Senhor determinou que fizesse logo a divisão das terras já conquistadas, bem como das partes ainda a serem subjugadas. É preciso que cada pessoa entenda o tempo certo de começar e o de parar. Assim Josué no arraial em Gilgal começou dividindo os reinos do sul. Josué capítulo 10. Os quais ficaram com Judá. Em seguida, distribuiu o território conquistado no norte de Canaã. Josué 11. Os filhos de José, Efraim e Manassés, que tiveram prioridade em face da primogenitura outorgada a Josué. Então, quando Jacó estava no final de sua vida, ele abençoou seus filhos e colocou agora os filhos de José, Efraim, Manassés e Efraim, né? Mas pela ordem da bênção foi Efraim e Manassés. O primogênito foi Manassés. Só que a bênção outorgada, Jacó viu Efraim, que era o mais novo, como o primeiro, ou seja, né? A bênção que seria para o primogênito, Jacó abençoou o mais novo. Então, José saiu da jogada, vamos dizer assim, e entrou Manassés e Efraim agora para terem terras e fazer parte agora das tribos de Israel. Por isso que você não vai encontrar a tribo de José, você vai encontrar a tribo de Manassés e a tribo de Efraim, porque justamente Jacó abençoou os filhos de José. Então, queira ou não queira, a tribo de José, né? Só não tem um nome, mas são os filhos de José. Segundo subtópico, a herança de Judá e de Calebe. Judá, porque era poderoso entre os irmãos e dele viria o Salvador. Não é à toa que a gente conhece como Jesus, o leão da tribo de Judá. Jesus veio da linhagem de Judá. Ficou com a primazia, recebendo os territórios ao sul, Josué 10. Dentre os de Judá havia um herói nacional, Calebe, que antes do sorteio pleiteou a herança prometida a ele por Deus no tempo de Moisés, um monte ainda inconquistado. É interessante que no texto de Josué 13, verso 1, o Senhor diz a Josué que ele estava velho, porém todo aquele que serve a Deus na juventude, como Josué e Calebe, não será por ele esquecido na velhice. Interessante, vou repetir. Todo aquele que serve a Deus na juventude, como Josué e Calebe, não será por ele esquecido na velhice. Glória ao nome de Jesus. Josué e Calebe tinham 40 anos de idade, então eles veio aqui como na juventude, né? Porque enfim eles viviam muito, né? Eles estavam com 85 anos, onde chegaram à velhice. Mas aos 40 anos foi onde eles demonstraram a fé realmente que eles tinham em Deus. Então, desde a sua infância cresceram acreditando nesse Deus, mas aos 40 anos que demonstraram acreditando nas promessas de Deus, ou seja, na prática, né? Então, quando nós, jovens ainda, você, adolescente, confia e acredita em Deus, a sua vida, seus planos, seus projetos, fica tranquilo que com certeza você não será esquecido por Ele na velhice. Você está investindo a sua vida. Então, quando você vai para a igreja, quando você para ouvir a palavra de Deus, quando você estuda, você não está perdendo tempo, ou não é um passatempo, né, que você está perdendo tempo. Não. É um investimento que você faz. Quando você chegar na sua velhice, Deus com certeza vai lembrar de todo o seu esforço e lhe dará o descanso devido. Glória a Deus. Continuando, o segundo parágrafo. Josué já tinha conquistado a cidade de Hebrom, Josué 10, verso 37, mas não o monte que era guarnecido pelos filhos de Anak. Ao que tudo indica, esse foi o lugar em que a esperança dos 10 espias foi finalmente soterrada, ao verem os gigantes, números 13, verso 33. Assim, o território prometido a Calebe, um dos mais temidos, 45 anos antes, agora Deus, humilhando os incrédulos, entregava pelas mãos de um idoso de 85 anos. Calebe teria sido sorteado com
com o monte, sem dúvida, mas ele preferiu fazer o pedido para demonstrar aos outros que o mais importante não era a terra em si, mas a promessa de Deus. E como prova cabal disso, Hebrom foi dada aos levitas e também se tornou uma cidade de refúgio. Caleb lutou para consagrá-la, doando-a a serviço do Senhor. Então, Caleb já sabia, Caleb já tinha certeza e acreditava que a promessa de Deus feita por meio de Moisés, que ele teria onde o pé dele pisou naquela terra, quando ele foi ser espia, seria dele. Ele acreditava de fato. Só que ele queria demonstrar isso para os mais novos, para os outros que ele já sabia que ia receber, mas ele queria mostrar para os outros que Deus tinha feito a promessa e que estava se cumprindo naquele momento. Imagina só, 45 anos atrás, a promessa foi feita. 45 anos depois, a promessa se cumpriu. Então, na nossa cabeça, alguns dizem que Deus tarda, mas não falha. Tá? Deus não tarda, muito menos falha. Ele só chega na hora certa, no momento exato. Não é no nosso tempo. 45 anos depois, estava Deus cumprindo na vida de Caleb. Então, nós precisamos ter em nossas mentes que o tempo de Deus não é igual ao nosso. Conhecemos até os termos, o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, o tempo Cronos, que é o tempo nosso, Daí vem a palavra cronologia, cronômetro e tal. Mas o tempo de Deus é o tempo Kairos, é o tempo eterno. Para ele não existe 24 horas, 365 dias. Não tem isso para ele. Então, a promessa dele vai se cumprir no tempo dele. O que ele requer de nós é acreditarmos, é confiarmos que se ele prometeu, fica tranquilo que ele vai cumprir. Glória ao nome de Jesus. Voltando um pouquinho aqui sobre Judá, porque que a promessa foi feita a Judá, só que Judá foi o quarto filho de Jacó. Porque Jacó não abençoou Rúben, Simeão e Levi. Então é um detalhe na história que você vai perceber que Rúben, ele se deitou com uma das mulheres do pai, Bila. Então ele não poderia receber a herança, porque ele desonrou o seu pai. Simeão, ele inflamou o coração de Levi quando os povos vizinhos, o príncipe dos povos vizinhos, abusou de sua irmã Diná. Então, Simeão, junto com Levi, tiveram uma estratégia horrível, horripilante, em aceitarem a proposta agora do príncipe casar com sua irmã, só que eles teriam agora que se circuncidar. Ou seja, já falei aqui em algumas aulas, cortar o excesso de pele do órgão masculino. Então, quando todo o povo estavam debilitados, Simeão e Levi entraram na cidade e mataram todo mundo. Então, por isso é que eles não tiveram direito à herança, assim como Rúben. Então, Rúben, Simeão e Levi não eram dignos de receber a bênção da primogenitura. Então, Judá, que foi o quarto filho, ele recebeu. Então, Jacó falou para Judá: você é como um leãozinho, você é astucioso, você vai conseguir estratégias para vencer os seus inimigos. E assim como ele foi o pai da tribo, Judá, consequentemente dessa tribo nasceu o nosso Senhor Jesus. É por isso que você conhece o termo, o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Judá era apenas um leãozinho, Jacó já estava profetizando. Então já temos aí, alguns estudiosos afirmam que já temos aí o primeiro prenúncio do nosso Jesus, primeira referência messiânica do Antigo Testamento por um patriarca, Jacó olhou para Judá e já viu nele o futuro, que dele viria o Salvador. Ele era apenas um leãozinho, mas a sua descendência nasceria o leão, que seria o Redentor do mundo. Glória a Deus. O leão da tribo de Judá. Então esse termo muito conhecido, as pessoas às vezes não sabem, mas hoje você está aprendendo que veio por causa de Judá, que era apenas um leãozinho, um filhote de leão. Era bravo, foi um grande guerreiro, mas da descendência dele viria o verdadeiro leão que iria salvar a humanidade. Glória, louvado seja o nome de Jesus.
Terceiro subtópico, a herança de Axa. Outro episódio marcante da divisão do sul de Canaã foi o quinhão que coube a Otiniel e Axa, filho de Caleb. Josué capítulo 15, versos 16 ao 19. Juízes capítulo 1, versos do 12 ao 15. Esse fato serve para mostrar que devemos lutar por nossos ideais. Axa foi dada como esposa ao jovem Otiniel. Ele viria a ser juiz em Israel após a morte de Josué. Recebeu como dote uma terra seca, mas pleiteou um território que tivesse água, tendo recebido uma terra excelente que tinha fontes superiores e inferiores, ou seja, brotava água dos montes e das planícies. Nossas bênçãos espirituais e materiais devem ser buscadas com afinco. Então, quando Josué deu a sua filha em casamento a Otiniel, o dote ou seja, a bênção que ela recebeu, né, que esse rapaz recebeu ao casar com ela, né, a terra, vamos dizer assim, que eles receberam, era um lugar seco. Só que ela pediu ao pai, ela foi mais a fundo, foi mais atrevida, vamos dizer assim, e pediu ao pai terras que tenham água, porque onde não tem água, não tem vida. Então ela foi lá, lutou pelos seus direitos e conseguiu lugares com água abundante. Pense, por que Caleb não esperou o sorteio da sua herança, mas antes reivindicou-a? Ponto importante. Caleb sabia que seria sorteado com o Monte Hebron, mas preferiu fazer o pedido para demonstrar aos outros que o mais importante não era ter a terra em si, mas a promessa de Deus. Como já falei, ele queria expor que a promessa feita por Deus, ela se cumpre, sim, de fato. Segundo tópico, a divisão do norte de Canaã. A herança de José. Concluída a divisão das terras do sul, Josué dividiu o norte, mas a parte central de Jericó e Ai, a parte de Jericó e Ai, coube aos filhos de José, Efraim e Manassés, os quais assumiram os lugares de José e Levi dentre as tribos. Então, como eu falei, não tem a tribo de José, a tribo de Efraim e Manassés. Só que, para não ficar, no caso, para não ser tirar Josué e colocar duas a mais, ficou também no lugar de Levi, porque os levitas não receberam terra, né? O próprio Moisés disse ao povo, né, que o próprio Senhor seria a herança deles. Então, os levitas não teriam terra em si, o próprio Deus seria a sua herança. Os descendentes de José acharam o pão lançado sobre as águas. Interessante essa referência, você vai encontrar em Eclesiastes capítulo 11. Lança o pão sobre as águas, depois de muitos dias você achará. Como assim? Ou seja, lança o pão sobre as águas, o pão ele vai se desmanchar naturalmente, mas quando você confia em Deus, mesmo lançando o pão às águas, você acredita que ele não vai se dissolver. Muitos dias você vai achar, porque você depositou em Deus a sua confiança. Então, os descendentes de José acharam o pão lançado sobre as águas por seu pai muitos anos antes. Então, seu pai acreditou, seu pai depositou a confiança. Anos depois, os filhos agora iriam desfrutar da confiança do pai. Glória a Deus. Metade da tribo de Manassés, além das tribos de Ruben e Gad, receberam antecipadamente suas heranças na Transjordânia, a leste do Jordão, território não pertencente a Canaã. Subtópico 2. A passividade dos filhos de José. Diferente do espírito aguerrido de Judá, as tribos de Efraim e Manassés preferiram aceitar os problemas. A tribo de Efraim recebeu, por exemplo, dentre as cidades, Gezer como herança, mas não expulsou os cananeus que ali habitavam, Josué 16:10. A tribo de Manassés igualmente teve uma postura passiva diante dos cananeus e não os expeliram, o que mais tarde foi para ambos um laço. Josué 23:13. Não bastasse esse sentimento de passividade para piorar as coisas, foram reclamar contra Josué pela terra recebida. Eles estavam, na verdade, murmurando contra o Senhor.
alegando que era pequena, Josué 17, 14 ao 18. Ao que Josué respondeu: se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra, Josué 17, 15. E completou: expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes, Josué 17, versículo 18. Ou seja, Josué estava dizendo, em outras palavras, não murmurem, mas sejam fortes e corajosos e ampliem seus marcos territoriais. Essa também é a ordem de Deus para a igreja nos dias atuais. Então, Manassés e Efraim foram reclamar, murmuraram contra Deus, levando a queixa a Josué que a terra era pequena. Não é que a terra era pequena, a terra era bastante sim para eles, só que eles não expulsaram os inimigos. Preferiram morar junto com seus inimigos. Isso até custou a comunhão deles com Deus. Eles foram contaminados, ou seja, foram influenciados pelos outros povos a adorarem outros deuses, a se afastarem de Deus. Então Josué mandou eles serem fortes e corajosos, ou seja, guerreiem, expulsem eles, porque a terra é de vocês. Terceiro subtópico, a herança de Josué. Terminada a partilha da terra, as 9 tribos e meia, foi entregue a Josué a cidade de Timnat-Sera, na montanha de Efraim, segundo o mandado do Senhor, Josué 19, verso 49 e 50. Ou seja, a herança de Josué havia sido indicada por Deus, da mesma forma que aconteceu com Caleb. Josué não herdou uma linda e adornada cidade, porém precisou reedificá-la, e só então habitou nela. Os servos de Deus não são recompensados necessariamente nesta vida por suas atividades em prol do reino. Se assim fosse, Josué teria recebido algo bem melhor. O galardão real, o mais precioso, o mais desejado, não se recebe nessa vida, mas está guardado no céu. Glória a Deus, glória a Deus. Então, na nossa cabeça, quando fazemos algo por Deus, algo pelo reino, queremos recompensas aqui na terra. Quem não quer, né? Quem não quer ter uma vida boa, ter uma casa na praia, ter aquele carrão, muitos querem. Não vejo nada de errado disso. Se você pode conseguir pelos meios legais, óbvio, não é nada de errado nisso. Mas temos que entender que a nossa maior herança, nossa maior recompensa, ela não é aqui da terra. Muitos conseguem alcançar as riquezas aqui na terra, mas infelizmente ficam tão presas nela que quando Jesus voltar para levar a sua igreja, eles ficam. Quando eles morrerem, eles não vão conseguir, eles não levam nada. Então, até a sua salvação irão perder por estarem presas nessas coisas. Mas temos que entender que o mais desejado não se recebe nessa vida, mas está guardado lá no céu. Aleluia, eu creio nisso. Meu tesouro maior não é aqui na terra, será lá no céu. Glória a Deus. Pense, você tem trabalhado em favor do reino? Ponto importante. Deus não se esquece do nosso trabalho e no tempo certo nos recompensará. Glória a Deus. Assim como fez com Caleb, 45 anos depois foi recompensado com uma boa terra. Glória a Deus. Deus sempre nos recompensará pelos nossos esforços. Sempre acreditei nisso, desde a minha infância, desde a minha juventude até hoje. Trabalho para o reino de Deus, gosto, amo o que eu faço e Deus está sempre me dando o escape, me dando vitória, me ajudando nessa caminhada tão árdua, tão difícil, mas sempre acreditando que os dias maus, assim como eles vêm, mas também eles vão, e vamos seguindo firmes, fortes, até a volta de Jesus. Terceiro tópico, a divisão das terras não conquistadas. Primeiro subtópico, o tabernáculo em Siló. Com a divisão das terras, algumas tribos que ficavam ao redor do tabernáculo saíram de Gilgal. E com isso, Israel armou o tabernáculo em Siló. Josué capítulo 18, verso 1 ao 6. Cidade de Efraim, tendo permanecido lá por cerca de 300 anos, até que na época do sacerdote Eli, no sacerdócio de Eli, na época de Eli, a arca foi tomada pelos filisteus, 1 Samuel 4:4. Naquela famosa palavra, né? E acabou, e foi-se a glória de Israel. Foi quando a arca foi tomada. Josué, depois de criticar as 7 tribos pela negligência em possuir o restante da terra,
nomeou uma comissão para dividir o remanescente em sete partes, as quais seriam sorteadas em Siló. Seria sorteadas em Siló perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Josué capítulo 19, verso 51. Tudo estava sendo feito às claras, com a total aprovação do Eterno. A herança de cada uma das tribos restantes estava nas mãos do Senhor, e nada poderia afastá-la de receber a promessa, a não ser o pecado. Então tudo estava dentro da ordem de Deus, né? Deus estava no controle de tudo, a não ser que alguém, assim como Acã, nas lições anteriores vimos sobre ele pecou, e assim ele e sua família inteira perderam até a própria vida, e assim consequentemente perderam a herança que era a terra prometida. Então, se o povo não tivesse pecado, não pecassem, com certeza eles iriam desfrutar da terra prometida. Segundo subtópico, 7 tribos recebem o título de propriedade da terra. Vamos lá. Depois da comissão de 21 pessoas retornarem, Josué sorteou os territórios de Benjamim, Simeão e Dan, os quais ficaram ligados ao sul, Judá e as terras de Issacar, Zebulon, Naphtali e Azer fariam fronteira com a herança de Efraim e Manassés. Só frisando aqui, esses são os filhos de Jacó, tá? Os 12 filhos de Jacó. Ficaria ao norte. Nada lhe tinha sido entregue, mas eles ficaram satisfeitos. Não houve murmuração. A fé no cumprimento de todas as promessas de Deus apresenta-se fundamental em qualquer tempo, para que nunca se desista de lutar. Os descendentes de Dan herdaram uma pequena porção de terra, mas não se acovardaram ou murmuraram. Subiram e conquistaram Lezém. Então, diferentemente da Benjamim, de Efraim e Manassés, que se acovardaram na expulsão dos povos, depois reclamaram porque a terra era pequena, diferentemente, Dan, ele não murmurou, mas conquistou a terra de Lezém, uma cidade a oeste do monte Hermon, ao qual deixa eu ver se eu não me perdi, a qual a chamaram de Dan, e ali estabeleceram sua capital. Eles foram vizinhos dos filisteus, os quais tiveram muitos problemas com o nobre danita, ou seja, o descendente de Dan, chamado Sansão. Sansão veio da tribo de Dan, então Sansão foi um dos piores inimigos dos filisteus. Você tem ideia, Sansão apenas com uma queixada de jumento, né, o queixo do jumento, matou 1000. Você vê o trabalho que os filisteus tiveram com a tribo de Dan. Eles não se acovardaram. O cristão, como os danitas da tribo de Dan, devem aprender a transformar dificuldades em oportunidades. Glória a Deus. Então, ao invés de você reclamar, murmurar que está difícil, está complicado, veja se não é através dessa dificuldade que Deus está te dando oportunidades. Precisamos ter isso na nossa mente. As dificuldades não vêm para nos matar. Deus, ele termina as dificuldades para nos fortalecer e até mesmo dar oportunidades que, através da dificuldade, transformarmos em oportunidades. Glória a Deus. A palavra de Deus é poderosa, maravilhosa. Terceiro subtópico, a herança da tribo de Levi. Deixa eu ver só uma coisa aqui, deixa eu ver se eu esqueci. Só um minuto. Isso mesmo. Deus chamou a tribo de Levi para que exercesse o santo sacerdócio. Está em Êxodo capítulo 32, verso 26 a 28. Mas nunca lhe prometeu riquezas materiais. Apenas disse que ele seria a sua herança. Interessante. Muitos hoje nas igrejas querem ser levitas. Se cantou, sou levita. Se tocou, sou levita. Que eu sou pregador, sou levita. Preste atenção. Deus nunca, olha aqui, prometeu riquezas materiais. Apenas disse que ele seria a sua herança.
O que tem de gente aí querendo ganhar vida, né? Até enriquecer sendo levita na igreja, querem ganhar muito dinheiro, querem enriquecer com tudo isso, mas de fato os levitas, a herança não era terrena, a herança não era financeira, a herança era o próprio Deus, ou seja, melhor do que tudo. Deus é muito melhor do que riquezas. Só que na nossa cabeça hoje, infelizmente, o evangelho está tão fraco, tão deturpado na cabeça das pessoas, que muitos querem ser levitas, mas nem sabem que de fato é ser um levita. Vamos continuar. Quando da repartição da terra a leste do Rio Jordão, o Senhor distribuiu 48 cidades para os levitas, de maneira que o bom cheiro ministerial foi espalhado em toda Canaã, bom cheiro entre aspas. Mas as cidades continuavam sendo de propriedade de cada tribo respectiva. Os levitas, portanto, eram peregrinos em terra estranha. Aliás, esse era o sentimento abrigado no coração de Abraão. O lar deles, como o nosso, é a Canaã celeste. Então, o coração de Abraão era um coração peregrino, não tinha um lugar fixo, sabendo ele que a Canaã celeste o esperava. Então, nós, como cristãos, somos embaixadores de Cristo, ou seja, somos representantes de Deus na terra, de Jesus na terra. Então, nosso lugar não é aqui, estamos aqui apenas de passagem. Nosso lugar é na Canaã celestial. Oh, aleluia, Jesus. Glória ao teu nome para sempre. O Senhor garantiu o sustento dos oficiais do tabernáculo, fazendo com que eles pudessem se dedicar integralmente à obra do ministério. Hoje, igualmente, o Altíssimo procura pessoas que possam se colocar integralmente, apaixonadamente nas suas mãos, para fazerem conhecidos os mistérios do Evangelho. Oh, glória a Deus! Pensem, porque a distribuição da terra aconteceu em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Ponto importante. Tudo deveria ser feito às claras, para ter a total aprovação do Eterno, pois o futuro e a herança de cada tribo estavam nas mãos do Senhor. Voltando um pouquinho, como eu falei que tinha esquecido, eles não reclamaram da repartição, porque Josué fez a gente conhece como sorte, né? Lançou sorte sobre cada tribo. Então, quando se falava em lançar sorte, não é como se fala hoje, né? Jogar tarô, jogar carta, não é isso. É para que eles entendessem que essa sorte lançada seria a resposta de Deus. Ou seja, não era que Josué queria que terra tal ficasse para a tribo tal. Não era isso. Foi uma ordem de Deus. Então, para eles entenderem que não era Josué que queria, mas sim Deus, ele lançava a sorte. Mas através a resposta da sorte não era o acaso, mas era o próprio Deus dando a resposta. Então, assim, eles acreditaram que não era Josué que estava, vamos dizer assim, puxando sardinha para uma tribo. Não, ele está fazendo isso porque ele gosta de tal tribo. Então, para ele não correr esse erro, ele lançou sorte para que eles entendessem que a resposta final seria dada por Deus e não por Josué. Não deu para entender mais ou menos aí? Chegamos à conclusão aqui. Quero saudar aos que chegaram por aqui. Daniel, meu querido, te abençoe, amigo da adolescência aí, Monte Castelo, Paranamirim, hoje vive ali em Curitiba. É nóis, meu amigo. Teles, seja bem-vindo. Mateus, seja bem-vindo. Então, deu para entender aí, Larissa? Quem está na audiência aí, deixa eu ver o outro aqui. Então, Josué lançou sorte, não foi lançou ao acaso. Ele lançou sorte para que não vissem que ele estava puxando sardinha para alguma tribo. Lançou sorte para que eles acreditassem que a resposta daquela sorte era o próprio Deus dividindo as terras. Deu para entender aí? Então, não confundamos quando vemos na Bíblia lançar sorte. Vamos procurar taróloga, agora astrologia, procurar agora signos para saber o que vai acontecer conosco. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Isso é abominável a Deus. Temos que depender, temos que ter a total dependência de Deus, do nosso
Senhor Deus. A aula foi bem rápida, mas eu acredito que vocês conseguiram aí absorver. Me perdoe a minha rapidez, porque estaria hoje de folga, mas teve uma troca aí e eu estou aqui e vou trabalhar hoje. Mas para que não adiasse essa aula, fiz um pouco rápido, mas acredito que vocês tenham compreendido. Entendi. Isso aí, Larissa. Deu para compreender a lição no geral? Desculpa aí a pressa, mas acredito que foi bem clara essa lição. Conclusão. Finda a distribuição da terra a um misto de alegria e frustração. Conquista e negligência. Josué concluiu sua trajetória ministerial como um homem feliz, não plenamente realizado, pois ainda havia muita terra a conquistar, mas completamente satisfeito em ter sido instrumento do Senhor na terra. Na vida nem tudo ocorre como se planeja, mas é certo que Deus nunca perde o controle dos fatos da história. Glória a Deus. Então nem sempre nossos planos e projetos irão acontecer. Os nossos. Nem sempre os nossos planos e projetos são os mesmos planos e projetos de Deus. É por isso que muitas das vezes nós nos frustramos. Eu tenho as minhas frustrações. Tenho muitas. Porque achava que aquilo era de Deus. Eu depositei a minha confiança naquilo tudo. Eu quero ser isso, quero ser. Mas Deus não era a vontade de Deus. Então Deus não permitiu que isso acontecesse. Mas o que me conforta é saber que Ele está comigo. E isso é o que me conforta. Então Josué tinha muito o que conquistar ainda. Não estava realizado. Mas ele ficou não realizado em termos de conquista, né? Mas ele se realizou em Deus. Porque sabia que ele foi muito útil nas mãos de Deus. Então isso me conforta em saber que eu sou útil na mão de Deus. Não consegui muitas coisas do que eu queria, mas eu tenho certeza que os planos de Deus são maiores do que os meus. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os sonhos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Eu já disse, eu acho que foi o profeta Isaías, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Deus abençoe vocês. E até a próxima, se Deus quiser.